as mudanças ocorridas na Europa, sendo a luta por direitos e as novas ideias. Para falarmos nisso, precisamos entender que os eventos que vão contribuir para as mudanças na Europa é a restauração, o nacionalismo sendo uma valorização dos seus aspectos nacionais, como cultura, língua, as práticas culturais, enfim. E também a primavera dos povos. Nós vamos ter duas unificações que vão contribuir de maneira significativa, sendo consequência dessas três características de restauração, de valorização do seu território, nacionalismo sendo a valorização da sua cultura, e a primavera dos povos sendo essa dinâmica de liberdade. Então, nós temos as unificações italiana e alemã, que vão ocorrer ambas no mesmo período do século XIX, que vai ter como característica um conjunto dos estados independentes. Depois nós vamos ter a Revolução Científica do século XIX, que se dará a partir do avanço das ciências naturais, sendo a teoria celular, ou seja, a sociedade passa então a saber que todos os seres vivos têm células, o que para nós hoje é algo muito comum de se perceber, mas para o período não. Nós vamos ter a descoberta dos micro-organismos que causam doenças, né, que até então não era algo que a sociedade conseguia aí perceber com facilidade, então isso vai ser de grande auxílio para o período, uma vez que tinham muitas doenças, né, as pessoas morriam com muitas doenças. A tuberculose, que vai ser o mal do século, então vai ser descoberto o tratamento e posteriormente a cura. As leis de Mendel, referindo-se à dinâmica da hereditariedade, e também a descoberta de ondas eletromagnéticas. Tudo isso vai contribuir para uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos ali da sociedade, também para a formação de novos hábitos higiênicos, porque sabendo, né, que os micro-organismos causam doenças, que tem situações, doenças que podem ser evitadas, o ser humano ele passa a dar uma prioridade. Isso vai ser revolucionário porque não é algo comum para a época. Para nós tomar banho todos os dias é algo comum, mas naquele período não. Se você tomasse banho todos os dias, era visto como um desgaste natural da pele e existia uma crença de que você poderia morrer mais rápido, porque a sua pele ia se desgastar, ia ficar em carne viva e você ia morrer por causa disso. Vai diminuir os índices de mortalidade, porque uma vez que você sabe das doenças e como tratar essas doenças, como que o seu organismo reage, então é natural que o ser humano ele passe a lutar, né, contra essas doenças, aumentando, diminuindo, na verdade, né, os índices de mortalidade e aumentando posteriormente os índices de natalidade, porque faz com que o organismo ele fique um pouco assim, né, ele se torne mais saudável. Dentro desse contexto, nós temos algumas teorias filosóficas, entre elas o positivismo, que é uma teoria filosófica, porque nasce no campo das ideias, e sociológica, porque ela é transferida para a sociedade, ela tem como objetivo explicar a sociedade. Então, essa teoria vai ser desenvolvida por Auguste Comte, e ele visa explicar a sociedade, os fenômenos externos que acontecem na sociedade a partir da observação científica dos acontecimentos. Por isso, ele cria a lei dos três estados. O estado teológico, onde acreditamos inicialmente que é Deus que rege, é a figura divina que rege todas as coisas, que organiza todas as situações. Depois disso, é natural, de acordo com Comte, que o ser humano evolua para a dinâmica metafísica, porque passa a ser as ideias mais abstratas, que não necessariamente Deus está envolvido naquilo, e noções absolutas, né, noções gerais, principalmente o conceito de nação. Lembremos que ele está em um período onde surgem novos países, onde a ideia de nação ela é absorvida.
Nós vamos ir depois do metafísico. Para ele é natural que o ser humano caminhe para o positivismo, que é acreditar nas explicações por meio da experiência e do raciocínio lógico. Não é mais um ser divino que nos orienta, mas nós podemos até acreditar em Deus, mas nós conseguimos explicá-lo ou explicar os fatos que acontecem na nossa sociedade a partir da nossa inteligência. Outro cientista social do período é Darwin, Charles Darwin, que é um botânico, e ele vai explicar a sociedade a partir, na verdade, ele vai explicar a botânica a partir da evolução das espécies. O que é isso? Ele acredita que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, toda espécie passou por uma evolução, desde os animais mais simples até aqueles mais complexos. A sociedade, vendo essa teoria de Darwin, a transforma no darwinismo social, que é tentar explicar a sociedade a partir dessa evolução. Então, tem homens que merecem ser dominados porque são menos evoluídos e homens que merecem dominar porque são os mais evoluídos. De acordo com Darwin, o ser humano ele vai se desenvolver a partir do primata. E aí o primata nós relacionamos diretamente com os macacos. Pensando assim, principalmente a sociedade europeia, ela usa isso como argumento para dominar a sociedade asiática e a sociedade africana, porque o primata, a fase menos evoluída do ser humano, é escura, ou tem a pele mais escura, ou podemos dizer que são negros. Enquanto que a parte mais evoluída, de acordo com o europeu, é aquele que não tem nenhuma variação de melanina, são os brancos. Então, isso se torna argumento para desenvolver uma missão civilizadora no continente asiático e no continente africano. Por isso que esse grupo de pessoas precisa ser dominado, enquanto quem domina é o europeu. Dentro dessa dinâmica é criado a eugenia, que é vista, entre aspas, como uma ciência com o objetivo do aprimoramento das raças. Junto com isso, nós temos o liberalismo europeu, que vai se dar a partir do crescimento das cidades e a divisão social do trabalho. Então, nós vamos ter teóricos que vão explicar, nesse novo contexto, como que a sociedade ela passa a se comportar dentro de uma dinâmica social. Quando nós pegamos Hobbes, por exemplo, que diz que o homem é o lobo do próprio homem e que precisamos definir um contrato social. Para quê? Para que a gente não se agrida, para que a gente não se bata, né? Não brigue com um amiguinho. Enquanto outros, como Jeremy Bentham e John Stuart, ele vai resumir a sociedade a partir de uma dinâmica econômica. Como que nós nos comportamos quando nós temos dinheiro. Lembremos que aqui ainda é contexto da Revolução Industrial, então está sendo algo muito novo para este grupo de pessoas. Com isso, nós também temos as primeiras revoltas dos operários, entre elas o ludismo, que vai ser o movimento dos operários que passam a invadir as fábricas e quebrar as máquinas com a ideia de que se eles fizerem isso, os patrões vão dar melhores salários, o que acaba por não ser verdade, e a criação das trade unions, que é o direito dos trabalhadores de se organizarem em sindicatos. Uma realidade que deu tão certo que hoje todo mundo possui sindicatos. E nós temos o cartismo, que seria o direito desses operários de fazerem greves, ou seja, não estão tendo seus direitos respeitados. Então, uma vez que não têm os direitos respeitados, não vamos trabalhar. Isso é a greve. E essa greve, ela vai ser estabelecida por cartas enviadas ao parlamento. Por isso recebe o nome de cartismo. E por fim, nós temos o estabelecimento do socialismo, que vai ser também uma ideia
de um cientista social, no caso... Nossa, gente, esqueci o nome do ser humano. Na minha cabeça está Max Weber, mas, na verdade, quem cria o socialismo é Karl Marx. Karl Marx ele vai estabelecer o socialismo, que seria a ideia de uma sociedade mais igualitária, ou seja, o patrão ele paga aquilo que é justo para o seu funcionário, que não é bem assim. Só que o socialismo ele vai se dividir em dois tipos: o socialismo utópico, que é a ideia de uma sociedade na qual haveria uma total cooperação entre patrões e empregados, então todos viveriam em uma sociedade igualitária, uma sociedade que não é competitiva e socialmente mais justa, ou seja, uma sociedade cooperativa de acordo com a necessidade de cada grupo. E nós temos o socialismo marxista, que é a ideia do materialismo histórico, ou seja, uma vez que o ser humano passou a trabalhar a criação das indústrias e a aquisição cada vez maior do dinheiro, então a sociedade tende a isso, a acumulação de riquezas. Só que dentro dessa acumulação de riquezas, o proletariado ele precisava se insurgir e contra isso. Então, a ditadura do proletariado seria uma guerra dos trabalhadores contra a burguesia que obriga as pessoas a trabalharem. Só que os patrões eles não vão sair de livre e espontânea vontade, uma vez que eles não vão fazer isso, o que é natural que o ser humano faça, que ele faça uma revolução para tirar este grupo de pessoas, né, os burgueses, e aqui quando entendemos burgueses, não só patrões, mas toda nação, todo estado, todo país que tem essa forma, o capitalismo como diretriz econômica, e por meio da Revolução Comunista estabelecer esse governo comunista ou socialista. E aí nós temos alguns países que nós vemos que implantaram isso: China, Coreia do Norte, Cuba, e aí a gente podemos dizer se funciona ou não. Galerinha, é isso. Caso tenha alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bem? Que a Pro responde vocês. Deus abençoe.